No 1 Timóteo 4, eu vou ler aqui a partir do versículo 9, tá? Então, aqui Paulo está começando com uma frase que ele costuma usar para chamar a atenção de Timóteo quando tem alguma informação importante. E aqui ele começa falando: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Então, é interessante como Paulo chama a atenção para alguns trechos. Se a gente olha no capítulo anterior, no capítulo 3, ele começa aquele capítulo, né, falando sobre os bispos e os diáconos, com uma frase meio parecida, né, falando que essa era uma afirmação digna de confiança. Então a gente sabe que esse trecho que a gente vai ler aqui também vai dar algumas instruções importantes para Timóteo. Então é na sequência, versículo 10 e versículo 11. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Aqui ele fala, né? Se trabalhamos e lutamos. Se tem alguma pessoa que pode falar que trabalhou pelo Evangelho, é Paulo, né? E Timóteo acompanhava Paulo, né? Acompanhou Paulo a partir da segunda viagem, também era uma pessoa que estava ali trabalhando. A gente sabe que é uma pessoa que também lutava bastante. Passaram por umas situações bem difíceis, né? Vamos tentar pensar um pouco na nossa vida. Você já fez algum trabalho difícil, alguma coisa que é bastante trabalhosa, que leva muito tempo? Você está ali às vezes um dia, ou um mês, ou anos fazendo algum tipo de trabalho, em algum momento você para e você tenta avaliar se aquilo vale a pena mesmo, né? Mas, não sei se já aconteceu com vocês, a gente está fazendo uma situação muito difícil, um trabalho muito difícil, e em algum momento a gente para e tenta pensar, vale a pena eu seguir fazendo isso? Quando a gente chega nesse ponto, né, que a gente está nesse trabalho difícil, a gente para pensar, a gente tem dois caminhos. Ou a gente olha e vê que não vale a pena e acaba desistindo, ou a gente lembra do nosso objetivo principal desse trabalho e percebe que esse objetivo é muito maior do que as dificuldades que a gente está enfrentando e segue em frente. Nesse versículo aqui, Paulo acho que está querendo incentivar Timóteo caso ele se encontre nesse momento, porque a gente sabe que a tarefa de Timóteo não era uma tarefa fácil, né? O que Timóteo tinha que fazer? Por que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo? Qual que era a tarefa de Timóteo? Vocês lembram? As pessoas estavam se afastando do evangelho, certo? Lá na congregação lá de Éfeso, as pessoas estavam se desviando, apareceram falsos mestres, estavam ensinando doutrinas totalmente erradas, e Timóteo tinha que ir lá e corrigir isso. Então não era uma tarefa fácil. Ele ia chegar numa congregação ali que já estava formada com pessoas que eram muito fortes ali, conhecidas da congregação, e teria que falar que essas pessoas não estavam ensinando corretamente e ele tinha que corrigir esse ensino. Então não era uma tarefa fácil. Ele ia encontrar muitas dificuldades. Então Paulo, nesse versículo 10, ele está falando, ó, a gente trabalha, a gente luta porque a gente tem um objetivo muito maior. E que objetivo que é esse? Aonde que eles colocam as esperanças? Por que eles estão trabalhando? Porque as esperanças deles estão nos céus, ou como fala aqui no versículo, no Deus vivo, no Salvador de todos os homens, e que ele fala especialmente dos que creem, né? Salvador de todos os homens porque Jesus morreu por todos nós, especialmente dos que creem, porque os que creem são os que vão ser salvos realmente. Mas aqui a esperança de Timóteo, então, era depositada no Deus vivo. Desse versículo que a gente pode tirar, quando a gente olha para a nossa fé, né? A nossa fé também é uma luta diária, também é um trabalho que a gente tem que fazer, e não é uma coisa fácil. A gente sabe que a gente passa por dificuldades. E por que a gente passa por dificuldades? Porque a gente tem do outro lado um inimigo que está o tempo todo tentando derrubar a gente. Quando a gente está bem, ele não gosta que a gente está bem, ele fica tentando derrubar a gente. Por isso que não é uma tarefa fácil. Então, provavelmente você já deve ter passado por isso. Se não passou, você vai passar. Você vai questionar a sua fé e vai pensar, será que vale a pena todo esse trabalho que eu estou tendo aqui, de acordar domingo de manhã ou de enfrentar situações difíceis? Desse versículo a gente pode tirar essa lição, que sempre que a gente estiver passando por essa situação de trabalho, de luta, vamos lembrar de qual que é o nosso objetivo, aonde que está a nossa esperança. E a nossa esperança está nesse mesmo Deus de Timóteo, nesse mesmo Deus de Paulo, que é Deus vivo, Salvador de todos os homens. Bom, dando sequência no versículo 12, esse é um versículo bem conhecido,
que dá para a gente tirar bastante lição aqui desse versículo, várias lições. Vamos ler aqui, versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um versículo bem interessante aqui. E como é que ele inicia esse versículo 12? Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem. Uma coisa que é interessante quando a gente estuda aqui 1 Timóteo, a gente sabe que tem duas cartas, né, duas epístolas que foram escritas mais ou menos na mesma época, com o mesmo objetivo, que são chamadas de epístolas pastorais, que é 1 Timóteo e qual que é a outra? Tito. Então, 1 Timóteo e Tito tem mais ou menos as mesmas características, que é de orientar esses jovens, né, para seguir e dar continuidade no trabalho de Paulo, porque Paulo estava preso e estava com algumas limitações. Mas quando a gente compara as duas epístolas, uma coisa é bem diferente entre as duas. E é interessante que quando a gente olha Timóteo, Paulo está sempre incentivando Timóteo, está sempre falando, não deixa ninguém te desprezar, como que ele fala aqui também, não negligencie o seu dom, então não desanime. Paulo está sempre tentando incentivar e sempre tentando animar Timóteo para fazer o trabalho. Em Tito a gente já não vê isso. Tito, geralmente, Paulo fala, vai lá e faz tal coisa, vai e faz tal coisa. Ele não fica tentando incentivar como ele incentiva Timóteo. E por que isso? Provavelmente Tito era mais velho, né? Porque Timóteo ele sempre está aqui falando que é jovem, então Timóteo provavelmente é mais novo, isso é verdade. Geralmente as pessoas mais novas, quando estão falando com pessoas mais velhas, pode ser que as pessoas mais velhas acabem desprezando a pessoa mais nova por achar que a pessoa mais nova tem menos conhecimento. E outra coisa que a gente percebe de Timóteo, que a gente já falou nas aulas anteriores, características da personalidade de Timóteo. Timóteo ele falava com facilidade nos lugares, publicamente. Ele não era uma pessoa que falava com facilidade, dá para perceber que ele era tímido. Paulo, inclusive, fala isso. Então era uma pessoa que tinha algumas barreiras para falar, e a gente sabe que a gente tem isso também, né? Muitas vezes a gente é tímido e acha que a gente não tem que fazer determinados trabalhos ou não consegue fazer determinados trabalhos porque a gente tem essa barreira, essa timidez. E a gente tem um exemplo aqui de Timóteo, que era um jovem, uma pessoa tímida e que mesmo assim tinha um grande trabalho. E é por isso que a gente vê Paulo sempre incentivando e tentando animar Timóteo. Não desista do seu trabalho. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas a gente tem um objetivo maior, que é o Deus vivo. E aqui Paulo dá algumas orientações de como Timóteo, apesar de ser jovem, pode conseguir atingir aquelas pessoas que tinham mais experiência, né? Vamos dizer assim, eram pessoas mais velhas, né? Que já tinham vivido mais. Timóteo, mesmo sendo uma pessoa mais nova, como Timóteo poderia atingir, levar uma mensagem para essas pessoas mais idosas. E aqui ele fala, para que você consiga fazer isso, seja um exemplo para os fiéis. Em quê? Na palavra, primeiro, e depois no procedimento, no amor, na fé e na pureza, certo? Então, Timóteo, ele não teria que só falar para as pessoas, ele teria que ser exemplo para as pessoas, primeiro, na palavra. Por que Paulo fala que ele tem que ser exemplo na palavra? Ele teria que falar constantemente com as pessoas, né? Em público, teria que falar particularmente com as pessoas que iam conversar ali com ele, e as palavras que ele iria dizer iam influenciar a vida das pessoas. Ele teria que ser exemplo, teria que falar as palavras corretas. Quando, na sequência, Paulo fala que ele também teria que ser exemplo no procedimento. Por que era importante ele ser exemplo no procedimento? Adianta alguma coisa Timóteo falar, ensinar, e depois as pessoas olham a vida dele, está totalmente contrária com o que ele está falando? Não faz sentido, né? É aquele famoso, ele não poderia ser aquele, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, certo? Então ele teria que ser exemplo no procedimento, para que o procedimento dele também ensinasse as pessoas. Então ele não pode falar uma coisa e agir de maneira diferente. Então ele teria que ser também exemplo no procedimento. Outro aspecto que ele teria que ser exemplo é em amor. O amor resume muitas coisas, né? Mas através do amor dele, ele ia conseguir mostrar a mensagem que ele está passando. Não precisa abrir, mas quando a gente olha em João, no capítulo 13,
Aqui Jesus está passando para os apóstolos um novo mandamento. Ele fala: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com esse versículo aqui a gente vê que Jesus está falando que se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão saber que vocês são os meus discípulos. Então, através do amor, Timóteo ia poder mostrar que ele realmente era um discípulo de Jesus. Então, por isso que ele teria que ser exemplo também no amor. Através na fé. A fé é o que faz a gente se manter forte e firme nas nossas palavras, né, na nossa mensagem. É a fé que dá força para a nossa mensagem. Então, Timóteo também tinha que ser exemplo na fé. E por fim, na pureza, a pureza aqui também é um resumo de todas as outras características. Não adianta nada ele ter todas as outras características se as outras características não tivessem pureza. Então, a partir do momento que ele é exemplo na palavra, no procedimento, no amor, ele também tem uma vida de pureza. Tá? Então, a gente percebe que aqui Paulo está orientando como que ele consegue dar força para essa mensagem, como que ele consegue chegar nessas pessoas, nessa tarefa tão difícil, através do procedimento, através dos exemplos, das atitudes e do amor dele. É isso que vai dar força na mensagem. Aqui eu acabei esquecendo, se a gente olha no começo desse capítulo, a gente tem ideia de um pouco da ideia do problema que Timóteo tinha. Ali no capítulo 4 mesmo, no versículo 1, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ou seja, que problemão que ele tinha lá, né? Ele estava indo contra espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso que estava ali implantado dentro daquela congregação. Então é através desse procedimento da palavra, do amor, da fé e da pureza dele que ele ia conseguir combater esses ensinamentos. Dando sequência então no versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Aqui a gente entra num versículo onde Paulo está tentando mostrar como Timóteo deve combater esses falsos ensinamentos. Quais são o passo a passo, né? Como ele faz para conseguir levar a palavra verdadeira para as pessoas. Ele coloca aqui três atividades para Timóteo, né? A primeira delas, leitura da Escritura, leitura pública da Escritura. As pessoas não tinham Bíblia como a gente tem hoje, né, facilmente, mas mostre a palavra para as pessoas. Como que a gente combate os falsos ensinamentos? Através da palavra, através da verdade que a gente tem. Então, a primeira orientação que Paulo dá para Timóteo, mostre a palavra para as pessoas. E aqui a leitura, eu entendo que não é só uma leitura simples, a gente pegar um versículo e ler, mas realmente um estudo, leia e se aprofunde na palavra, que é o que a gente deve fazer. Como que a gente foge dos falsos ensinamentos hoje? Através da leitura, através do estudo, da meditação na palavra. Então essa é a primeira instrução que Paulo deixa aqui para Timóteo de como combater, né? E como fazer essa mensagem ser forte ali naquela congregação. Leia, medite, estude, mergulhe na palavra. Quanto mais você fizer isso, mais você está livre desses falsos ensinamentos. Na sequência ele fala a exortação. Exortação é uma palavra que eu sempre olhei ela no sentido de correção. Mas na verdade eu fui procurar e ela é muito mais do que isso. A exortação na verdade é você animar as pessoas, você incentivar as pessoas. E ela tem até o sentido de correção quando você anima as pessoas a seguirem o caminho correto. Então, exorte as pessoas, anime as pessoas, incentive as pessoas. É isso que Paulo está instruindo aqui para Timóteo. A gente percebe que até tem uma certa ordem aqui, né? Primeiro a gente lê, a gente aprende, estuda. Depois a gente exorta, a gente anima, a gente ensina qual é o caminho correto. E por fim, ele fala o ensino. Ensina as outras pessoas a também levarem a palavra. Então, é uma forma de fazer com que esse trabalho dele se multiplicasse também. Que era o que Paulo fez com Timóteo, fez com Tito, enfim. Então, dedique-se, medite na palavra, exorte, anime as outras pessoas, incentive as outras pessoas e também ensine as outras pessoas a levarem essa palavra. Esse é o trabalho que a gente percebe que é o trabalho do evangelista. É o trabalho de levar a palavra do Senhor para as outras pessoas, de levar o conhecimento da palavra para as outras pessoas. E essas são as instruções que Paulo deixou aqui para Timóteo naquele momento. É interessante quando a gente pensa na exortação, se a gente olha em Tito, acho que vamos abrir, pode ser interessante estar aí pertinho. Tito capítulo 1, versículo 9.
Paulo também dá instruções parecidas para Tito, né? E aqui ele está falando em Tito 1,9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Ou seja, ele dá instruções parecidas aqui também para Tito. Se apegue firmemente à mensagem, né? Estude a palavra, e aqui ele está falando de encorajar os outros, de exaltar os outros, mas de que maneira? Através da sã doutrina. Então não é exortar e querer animar de qualquer maneira, não. Use a sã doutrina, a palavra, para animar as pessoas. Então não é para animar e tentar exortar com coisas desse mundo, é para a gente animar e exortar através da palavra do Senhor, através da sã doutrina que a gente tem aqui. Vamos dar sequência então, versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Aqui a gente cai num versículo parecido, né, com o que a gente leu, naquele que Paulo tenta animar novamente Timóteo. Não despreze esse dom que você recebeu. Então, novamente ele está aqui incentivando e tentando mostrar para Timóteo que ele não pode desanimar mesmo a tarefa sendo difícil. E que quando ele fala não negligencie, né, esse negligenciar é você deixar de cuidar de alguma coisa, você desprezar alguma coisa, o que ele está falando que ele não deve negligenciar? O que ele não pode deixar de cuidar? Do dom, certo? Ele recebeu o dom de poder levar a palavra para as outras pessoas. E ele foi abençoado pelos presbíteros, né? Os presbíteros confiaram nele, o Senhor confiou nele essa atividade. E essa bênção que ele recebeu é de poder levar essa palavra para as outras pessoas. E é uma bênção muito especial que ele não pode desprezar, ele tem que dar a devida importância para isso. A gente tem um pouco isso, né? Essa característica de olhar o que está acontecendo com os outros e achar que ali é fácil, né? Eu lembro que quando eu era menor eu ficava olhando e via a história de Adão e Eva e falava, mas por que Eva foi lá e comeu aquela maçã? Não era para comer, ela tinha tanta coisa. A gente julga as pessoas e fala, pô, por que está fazendo isso? Se ela sabia que era certo fazer o contrário. E aqui a gente vê Timóteo e fala, pô, ele recebeu tanto ensinamento, ele foi abençoado, por que ele tem tanta dificuldade? Mas a gente esquece de olhar para a gente, né? Será que a gente não recebeu nenhum dom? Eu não sei se se vocês têm esse pensamento, mas é um privilégio muito grande a gente estar aqui hoje. A gente hoje recebeu a palavra, a gente conhece a palavra, a gente tem uma oportunidade muito grande de estar aqui. A gente está recebendo conhecimento, a gente está no caminho, e isso é um privilégio que a gente também tem que levar para outras pessoas. E será que a gente está usando esse privilégio nosso, esse dom? A gente tem dons de cantar, dons de ensinar a palavra, dons de estudar, dons de convidar as pessoas para vir para cá, e talvez a gente esteja negligenciando esse dom também. Então, quando a gente lê esse versículo e vê Paulo incentivando que Timóteo não deve desprezar esse dom, isso serve para a gente. A gente tem dons também, a gente recebeu muita coisa que muitas vezes a gente está deixando de lado, a gente não está cuidando, talvez porque não seja fácil, né? Realmente a gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto às vezes para conseguir usar esse dom, mas são dons importantes, e a gente consegue muitas vezes usar esses dons para honrar e para trazer outras pessoas para também receberem esses dons. Então é um versículo que é importante para que a gente consiga olhar para a gente também, não só ficar ali olhando Timóteo e torcendo para que ele consiga levar a palavra, mas também tem que olhar para a gente e pensar que a gente também tem que usar os nossos dons. Então, isso é uma coisa que acontece com todos nós, tá? A gente precisa estar sempre brigando, sempre batalhando. A caminhada cristã, né? Essa vida cristã é uma vida que a gente precisa se desenvolver a cada dia. A gente nunca vai chegar num ponto que a gente falou, agora eu estou suficiente, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais me desenvolver. Até o fim da nossa vida a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver, e essa batalha é uma batalha constante. E Paulo usa esse versículo também para incentivar e falar, o seu dom está aí para você desenvolver, para você usar. Não despreze esse dom. Todos os dias você tem que estudar, você tem que ir atrás de como utilizar esse dom da melhor maneira. E isso serve para a gente também. A gente não pode desanimar e tem que estar constantemente lembrando e pensando que a gente tem esse dom para usar para o Senhor e para ajudar as outras pessoas também, né? Então vamos ler agora aqui os últimos versículos para concluir. Aqui Paulo vai fechar, né, esse trecho com Timóteo falando o seguinte, ó, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso.
Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você quanto as que o ouvem. Então aqui é um pouco do que a gente acabou de falar, né? Seja diligente nessas coisas, né? O diligente aqui é seja ativo, seja cuidadoso com essas coisas, dê a devida atenção a essas coisas e dedique-se inteiramente a elas. Então, dedique a sua vida para essas coisas. Isso é uma causa importante, né? Uma causa nobre, para que todos vejam o seu progresso e a gente vê ali no fim que se ele agir dessa maneira, ele vai se salvar, vai salvar a si mesmo e também vai salvar todos aqueles que ouvirem ele. Então ele vai salvar outras pessoas também. Então aqui Paulo mostrando quão importante que era essa tarefa para Timóteo e que ele deveria se dedicar inteiramente a essa atividade de levar a palavra para as outras pessoas e levar da maneira correta, né? Através das escrituras, através da exortação e do ensino. Bom, então a gente pode encerrar. Só um resumo, né, para a gente ter uma visão geral. Geralmente eu faço a visão geral no começo, mas agora essa aqui eu deixei para o fim. Quando a gente olha a sequência de Timóteo, os capítulos 1, 2, 3 e 4, é interessante que no capítulo 2, até se quiserem abrir no versículo 1, aqui a gente tem o plano de salvação do Senhor, né? Fala, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E no versículo 4 ele fala que o Senhor, né, o Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então no capítulo 2 a gente percebe que Paulo está mostrando que Deus quer que todos sejam salvos. Esse é o plano de salvação dele, que a gente tem que orar por todos. Na sequência, no capítulo 3... Paulo está mostrando que Timóteo tem que preparar líderes, bispos, né, diáconos, os presbíteros, para servir e cuidar dos homens, para cuidar das congregações. E aqui no capítulo 4, ele está mostrando de que maneira Timóteo, né, ele tem que se preparar, de que maneira os evangelistas têm que se preparar para falar e ensinar as pessoas. Ou seja, aqui ele está complementando aquele plano de salvação do capítulo 2. Ele deseja salvar todo mundo. Como que ele vai salvar? Através dos evangelistas que vão levar a palavra e são peças fundamentais, né, para que seja possível a salvação de todos. E no capítulo 3, falando como as pessoas vão ser cuidadas, né, através dos presbíteros, dos diáconos. Então a gente percebe que os capítulos aqui vão se completando, né, se costurando para a gente consiga chegar nesse objetivo do Senhor, que é salvar a todos. Então essa tarefa do evangelista que a gente olhou hoje, né, que é a tarefa que Timóteo tinha lá, uma tarefa bastante importante. E se você percebe que você tem esse dom de levar a palavra, que você tem esse dom de evangelizar, esses são versículos bons para você meditar, porque você vai encontrar dificuldades. Então aqui a gente consegue se animar e perceber quais são as instruções que a gente deve seguir.